CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos, nessa tarde, estudar o livro Missionários da Luz, mas antes vamos ler o Evangelho. O capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 8, uma realeza terrestre. Instruções dos Espíritos. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, neste momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Dedicamos, Senhor, esse estudo a esse Espírito que narra a sua história, conclamando-nos a humildade
a simplicidade, buscando em suas orientações o equilíbrio que tanto necessitamos e rogando a Ti, por ela, por nós e por todos aqueles que sofrem, que choram e que necessitam de prece. Permita, Senhor, que o nosso irmão André Luiz nos inspire nesta tarde de estudos, bem como o altivo e a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Que seja em nome desses espíritos amigos, do altivo, da Cidinha, da Elvira, da Neuza, de Leon Denis, de Allan Kardec, que seja em nome do André Luiz, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai e do Cristo Jesus. E aqui pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Missionários da Luz. Que assim seja. Que assim seja. Então, eu me lembro que na aula passada e na aula retrasada, nós vamos já para o terceiro dia de estudo desse capítulo, que nós estávamos estudando a reencarnação de Segismundo e vimos alguns detalhes importantes. O irmão Alexandre conviveu com ele, né, quando encarnado, e houve ali um crime passional. Ele retorna para o perdão, o amor vencer o ódio e o perdão se concretizar entre eles, entre Raquel, Adelino e Segismundo. Raquel traiu Adelino com Segismundo. Segismundo assassinou Adelino e depois Raquel é entregue à prostituição, à vida, enfim, se perde no mundo e esses três corações feridos voltam, retornam ao plano espiritual com muitas dores. E agora retornam à carne. Segismundo está na tentativa de ser filho do casal, mas Adelino o rejeita. E Alexandre vai intervir nessa reencarnação. É uma história muito bonita, muito interessante, em que há todo um trabalho. E na aula passada, a gente estava estudando o departamento de reencarnação. Lembra que André Luiz foi visitar e que ficou encantado com os moldes de corpos humanos que, iluminados, ele via toda a circulação sanguínea, as veias, os órgãos, todo o aparelho circulatório, todos os órgãos, todos os ossos, com detalhes. Ele faz uma pergunta interessante e que é passado de pai para filho, hereditariedade. E o instrutor diz que a hereditariedade continua, mas quando eles mexem ali em determinados órgãos, em determinadas partes do corpo para que ele traga aquela marca, eles vão mexer, vão atuar, escolhendo aquele espermatozoide que vai atender às necessidades que eles preveem. Então, basicamente, foi isso que a gente viu. Um outro dado interessante diz que uma imensa percentagem reencarna de uma forma padrão. E uma outra percentagem é como a do Segismundo. Esses que já podem, têm já uma caminhada, um progresso, eles, possibilidade de progresso, vêm com objetivo, esses são trabalhados a reencarnação, que é o nosso caso aqui, sem dúvida nenhuma, não é? Então vamos lá, vamos continuar o nosso estudo.
Aí nós paramos na página, no meu livro é a página 212, mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Manassés incontinente. Achou aí, Edilane? Não, nem aí não. Seria, porém... é a mesma coisa, tá? Né? Uhum. Prosseguindo sorridente, acrescentou, se tivéssemos... Vai, Edilane. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvidor. O ouvido, quer dizer, o esquecimento. Ouvido é esquecimento. Do que o Senhor nos concede em caráter temporário. Então a gente não lembra porque a gente não tem coisa para festejar. A gente não tem lembrança para festejar. Então, se a gente tivesse elevação, a gente não precisava recapitular aqui na carne situações dolorosas que todos nós passamos, que todos nós convivemos. E aí ele diz aqui, se apenas possuímos chagas e desvios, então abençoemos o esquecimento. Ouvido você pode botar aí, é sinônimo de esquecimento. Abençoemos o esquecimento. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou. Conheço-lhe o otimismo. Quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. E modificando o tom de voz, indagou. Pode informar-se o meu modelo se está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Lembra que Manassés foi lá para poder ver o modelo dele, que ele vai reencarnar? Nós paramos aí. Hã? Esse é o modelo de André Luiz? Não, do Manassés. André Luiz está visitando o departamento de reencarnação quando chega o Manassés. E o Manassés está com medo, está receoso. E ele recebeu lá do instrutor ali, que está ali, do técnico na reencarnação, uma motivação. Tanto que ele diz, quisera ser igual a vocês, né? Reconheço o otimismo de vocês. Voltarei confiante no concurso, é o Manassés. Aí ele vai e pergunta, pode informar o meu modelo, se o meu modelo está pronto? Vai, Edilane. Creio que poderá procurá-lo amanhã, isso o senhor já leu. Tornou o Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Olha só, o Manassés vai retornar com um defeito nas pernas. Ai, que dor. Ele foi ver lá o molde dele, ele está perfeito no plano espiritual. A gente não sabe o porquê, mas ele vai voltar com um defeito na perna. Tem um menininho que vem aqui que ele é muito bonzinho, eu gosto muito dele. Um que tem o bracinho assim, atrofiado. Sim. Por causa do tombo, sabe quem é? Ele corre, ele vem para mim, quer entrar no carro. Aí eu fico sempre pensando naquele menino. E eu gosto dele. Eu gosto muito dele. Ele me é bastante simpático. Então pode ser até um espírito conhecido, né? Que veio depois lá de nosso lar, passando por uma prova. Ele levou um tombo e ficou com o braço atrofiado. Sabe o nome dele, Dona Maria? Aquele pequenininho, neto da Dona Helena. Davi. É Davi? É o neto da Dona Helena. Ele é muito bonzinho, muito esperto. Então, olha o que vai acontecer com o Manassés. Ele vai vir com um defeito na perna. Então, eles vão mexer ali na hora da reencarnação, na parte genética, para que isso aconteça. Né? E os pais, aí a gente vê hoje as pessoas querendo destruir a família, a bênção do lar, a bênção da família. Que coisa, né? Vamos lá, continua.
Sim, Disse o outro, algo confortador. algo confortável. confortável. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Olha o que o Manissés falou. Isso vai ser um antídoto contra a minha vaidade. Então a gente já está entendendo Então, que ele era um homem ele, vaidoso. ele faliu na vaidade. A vaidade. Vaidade da beleza física. Então deve ter envolvido muita gente com a sua beleza. Ele pede para vir com um defeito na perna. Interessante. Caraca. Eu lembro aqui do Gaston, que a gente estava estudando lá com a dona Ivone. Que o Gaston, era chamado Belvedere. Como é que é? Deus de Belvedere. O Deus Belvedere, né? Pela beleza dele. O Deus de Belvedere, né? Pela beleza dele. E ele era muito, além da beleza física, ele tinha vários talentos. Tocava um piano, era poeta, era pintor, né? E quando nós estávamos falando, a dona Ivone disse que ele estava reencarnado numa comunidade pobre e ele era muito rico. E que ele veio para essa prova e que provavelmente ele leria a sua própria história, porque ele encontrou uma casa espírita na comunidade em que foi morar. Interessante, né? Ele não lembraria, mas leria a sua própria história. Então, lendo aqui desse irmão aqui, do Manassés, eu lembrei do Gaston. Ele pede para vir numa situação, porque quando a gente chega aqui e esquece, a gente quer reclamar. Então, dona Maria, a senhora veio com dificuldades, luta sozinha, né? Os pais abandonaram, cata a latinha aqui e acolá, uma vida de luta, de dor, enfrenta preconceitos, né? Não, uma série de coisas. Dona Maria não conseguiu estudar, tem uma dificuldade muito grande. Enfim, isso aí, Dona Maria já deve ter sido princesa, Dona Maria. Rainha, teria da rainha. Então, a gente vem para poder vencer a vaidade, vencer o orgulho, vencer tudo isso. E mesmo assim, muitas vezes, apesar das dificuldades que trazemos conosco, físicas, no caso físicas, às vezes dificuldades financeiras, não nos tira o orgulho, não nos deixe ainda sem aquele sentimento que leva todo e qualquer pessoa à perdição. O orgulho fez a gente se perder muitas vezes. E quando é no contato aqui com a comunidade que está sempre conosco aqui, poxa, tem umas aí que eu vou te contar, hein? Que o nariz nasceu lá na testa, né? E pobre de maré desci. Pobre de maré desci. E o Manassés aqui, ele pede para vir com um defeito na perna para vencer a vaidade. Ele vai olhar para a perna, não sou tudo aquilo que eu pensava que sou, né? Interessante, né? Aí vamos lá. Muito bem, respondeu Manassés francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? Vai, Dilane. Quantos anos ele vai viver? 70 anos no mínimo. Redarguiu meu novo companheiro contente. Vai viver 70 anos. Então vamos lá, vamos para nossas curiosidades. Vai viver bem, né? Vai viver bem. No mínimo, ele pode viver um pouco mais. 70 anos, tá Se o livro foi escrito em 45, né, por aí, 1945,
70 anos, pode ser que um pouco mais, pode ser que ele esteja vivo ainda, hein? Pode Não, ser. porque ele nasceu depois, ele ainda estava lá no plano espiritual. Estava no plano espiritual, então pode ser que ele esteja reencarnado ainda. Pode ser. Pode ser. Tá vendo? E quem sabe o Manassés não está lendo a história dele. Eu que não sou, porque a minha perna está direita, né? Não, pior se ele veio mulher, né? Mas não, verdade. é ele mesmo. E ele ficou contente por isso. Não, é a perna mesmo. É a perna. O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. Continuou. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse do plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Que bonitinho! Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. Então ele venceu, ele só faltava passar por isso. Agora a gente para pensar na gente. Nós estamos aqui com lutas, todos nós estamos em lutas, todos nós com dores, muitos de nós sozinhos, né? Vive sozinho, não tem parente perto, dores financeiras, lutas grandiosas. Vamos partir do princípio que todos nós viemos também de nosso lar. Se a gente veio para essa casa está ligada ao nosso lar, muito possivelmente estão esperando por nós lá, como vencedores. Agora pensa numa coisa, e se o Manassés ficar revoltado porque tem a perna ferida ou torta, e se mata, e se suicida? Vocês estão vendo como tudo tem uma razão de ser? Tudo tem um objetivo? Tudo tem um objetivo. Né? Vamos lá. Não é para a gente desprezar o corpo, desprezar a dor. Tanto que ele, quando a Dilane falou assim, que bonitinho, ó. Pondere a graça recebida. Está tendo uma perna torta e tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Na gloriosa condição de um completista. O que é completista? Ele completou a sua expiação. Ele vai responder isso lá embaixo. A gente espera que nós também cumpramos com o nosso dever. Continua. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagava no pensamento, e perguntei sem repulsos: meu amigo, que significa a palavra completista? Ele sorriu complacente e retrucou, bem-humorado: é um título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes do desperdício das forças fisiológicas. Vamos parar aqui. Olha só. Isso aqui é um termo novo para a gente, e a gente escuta falar, se fulano foi completista, né? Será que é um completista? O que é um completista? Erineia, o que é um completista? Você não prestou atenção, porque acabou. Completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas
que o corpo terrestre lhe oferecia. Completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Então quer dizer, completista é todo Se aquele... a gente aproveitar todas as possibilidades que a vida nos oferece Agindo pro para a bem. gente se reerguer diante da lei de Deus. É isso. Então vou de novo. Ele sorriu complacente e retrucou o bem-humorado, né? Quando ele perguntou: o que significa a palavra completista? É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Aí ele continua: em geral, quase todos nós, por isso que o outro lado é raro, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. E o que significa fisiológica? Do físico. Se descamba para o sexo desvairado, Perambulando por lá. para a cumilança, para o bem-estar físico. Tudo que se diz é o físico. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até as mais de nossas possibilidades. Viu? Então você vem para aqui para vencer 100%, desperdiça 70% da vida. Aí fica só com 10, 20%. Por isso devemos incentivar muito os jovens na casa espírita. Muito, para eles entenderem o significado da vida. Eles precisam de orientação segura. Precisam disso. Para Bora, não se viu, perderem. Elinéia? Bora, viu? Aí você deixa os jovens por aí fazendo o que quer. Em muitas ocasiões, continua, prevalece ainda contra nós, olha lá, em muitas ocasiões, O senhor pulou quantas linhas? nenhuma. Então deixa que eu continuo até o Que eu parar. botei... O senhor Em parou ali. muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Então tem gente aí que usa a vida para prejudicar os outros e prejudicando-se a si mesmo. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira do operário fidelíssimo, quer dizer, que tem muita fidelidade. Fidelíssimo é o superlativo de fiel. Conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta, em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Então, esse que é chamado completista, esse título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre oferece, numa outra vida, eles vão ter o direito de escolher o corpo, de preparar o corpo do jeito que eles quiserem e vão trabalhar em situações de maior elevação. Entenderam bem isto? Alguma pergunta? Está em tempo de ser completista. Maria falou aqui, não sou completista, mas pode ser se você quiser, a partir de agora. Correr atrás... correr atrás do prejuízo. O que a gente fez de errado já está feito. Aproveitar a oportunidade que estamos tendo conhecimento, estamos na carne ainda, reparar o passado, reparar os erros passados, trabalhando, servindo a Deus. Como para mim ainda falta
80 e poucos anos para mim viver, então tem muito para mim corrigir meus Então vai erros. lá, Dilane. Semelhante notícia. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos Desregramentos de toda sorte. que se entregam às criaturas humanas. Então, os desregramentos que a gente falou, os vícios, as paixões inferiores, são os desregramentos de toda sorte, que a maioria das pessoas se entregam em todos os países. Continua. Doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando os laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma, em um transporte de justificada admiração. Redarguiu. Então, olha só, o que acontece com a maioria das pessoas em todos os países, em todas as doutrinas, em todas as situações? Se complicam. Se complicam. Se complicam como? Criando laços, escravizando-os. A gente fala de liberdade, mas quantos de nós somos escravos dos sentidos? Escravos dos sentidos. Não tem liberdade. O escravo do sentido não tem liberdade. Como ele disse, criando laços escravizantes. Está falando dos sentidos. Enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência, porque tudo passa. Alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. E a gente vê os jovens hoje se perdendo, se entregando a todo tipo de excesso, a todos os excessos, e muitas vezes incentivado pelos pais. Incentivado pelos pais. Continua. Aí redargundo, recordando o cativeiro dos espíritos, é aí, não é? Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados, no plano da sensação, consolando-nos saber que há um prêmio ao raciocínio, homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo então, vamos na lá. carne. Esse parágrafo é muito importante. Ó. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, quer dizer, dos sentidos, nós que estamos aqui. Está lembrando da gente que está no corpo, que a gente vive os 5 sentidos. Consola-nos, eles dizendo lá, saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Há um prêmio. Ele vai escolher um corpo novo, como ele disse aqui atrás. Ó. Ele vai escolher um corpo novo, prosseguindo suas tarefas a caminho de círculo mais elevado. É o que a gente leu lá atrás, ó. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo. Estou lendo o parágrafo anterior, Adilane, lá atrás, na outra página que você leu. Ó. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta, emissões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Olha que beleza! É esse o prêmio, ele está dizendo ali, ó, recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual. Vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Olha aí. Vamos ser esses raríssimos?
Estava ouvindo desde casa a aula? Não. Então perdeu um excelente estudo, né? Está muito bom o estudo, né? Está muito bom o estudo. Missionário da Luz. Já está terminando já. Nós estamos lá no capítulo... Tem que ver que capítulo é esse aí, que ele é grande a beça, nós já estamos na terceira aula. Estamos no capítulo 12. No capítulo 12. Estamos na metade para o fim do capítulo 12. Preparação de experiência. Isso, preparação de experiências. Sim, vai lá, Dilane, disse Manassés. Sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar, por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo, passam frequentemente para cá, entre os ânimos da crosta, antes os anônimos da crosta, em fichas de propaganda terrestre, mas com um imenso lastro de espiritualidade superior. Muitos são completistas, a gente vê aí, né? Muitos desses espíritos, muitos anônimos. Quando a gente pega o livro Céu e Inferno e chega na última parte, quando fala dos espíritos em expiações terrestres, aí tem um espírito que é conhecido assim, o menino do quarto número 4, ou o número 4, que estava no quarto número 4, enfermaria número 4. Então ele pedindo para o médico um remédio, se o médico não tinha daquelas pílulas, que fazia ele não sentir dor. Então os joelhos ficavam sempre aqui no alto, na altura do pescoço, ele sempre naquela posição, e sentia muitas dores. E o médico fala para ele, mas todo mundo gostava do menino, mas eu já te dei esse remédio ontem, vou te dar de novo, pode te fazer mal. Ele falou assim, não, eu preciso tomar para não incomodar com meus gemidos os outros que estão no leito de dor. A consciência dele, ó. Ele não queria incomodar os outros. Esse é um completista e um anônimo, um espírito anônimo. Então tem muitos completistas. Eliné, explica para o Marquinho que é um completista. Ajuda ela, Elaine. Pode colar. Você não sabe de nada, você chegou atrasado, você só escuta. Para não se complicar, né? Para não se complicar. É o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferece. São esses. Então, eles são muito raros, aproveitam todas as oportunidades para se elevar. E como prêmio, ele volta para o plano espiritual e na qualidade de trabalhador leal, produtivo, e numa próxima etapa reencarnatória, ele mesmo escolhe o corpo, como deve ser, e vai cumprir missões mais elevadas. Então nós estamos estudando isso, e ele falou que muitos, a maioria, malbarata o tempo, perde o tempo nas paixões inferiores, desperdiçando a oportunidade da carne. E o Manassés, que a gente está falando aqui, esse personagem, ele está lá recebendo as instruções, e ele vê o molde do seu corpo, ele renascerá com um defeito na perna. E o André Luiz está visitando o departamento de reencarnação. Então estamos trabalhando isso aqui, esse departamento de reencarnação, para que em seguida a gente entre na reencarnação de Segismundo propriamente dito. Estamos já há 3 aulas, hein? Que estudo bom esse, hein? Que estudo bom. Sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar,
Vai, Adilane. Sim. Já A gente já lemos leu? aí, já. Então, vamos ler de novo. Sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Sim, agora lembra, a gente falou. Passam frequentemente para cá, entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. Continua, Dilane. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno na experiência passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Interroguei. Sim, naturalmente. Continuei curioso. Terá escolhido um organismo irrepreensível. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou: Nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Olha só, todos aqueles que saíram da terra para a terra e que tiveram a condição de completista, ele disse que nenhum deles escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores, a beleza física, né? Por causa da vaidade, por causa do uso da beleza, aí exaltando a sensualidade. Continua, Dilane. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se lhes apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, portanto, vivendo a maioria das criaturas. O senhor não vai explicar, não? No jogo das aparências, quando na crosta planetária incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Ele está dizendo aqui que a maioria pediu um corpo que escondesse esses espíritos, para que a vaidade não sobrepujasse, para que se evitasse também a inveja, o ciúme dos outros, e assim eles passarem pela vida discretamente. Eles não pedem a beleza do corpo físico. Vocês viram como é que o Chico era feinho pra caramba? Né? Então, eu achava ele bonito, Sônia, pelo amor de Deus. Né? Nem ele se achava, né? Ele disse que achei. botava peruca, estou falando aqui com todo respeito, né? Não vai nenhum tom aqui de nenhum. Se ele está me ouvindo, ele está me entendendo. Então ele disse que botava uma peruca, ele colocava uma peruca, porque ele dizia que ele não queria impactar as pessoas.
feria as pessoas. Então ele botava, não era vaidade, ele não tinha vaidade. O Chico não tinha vaidade. A gente pode dizer que ele era um completista? Não sei, eu posso dizer que ele era um missionário, né? Ele cumpriu o mandato mediúnico dele. Ele cumpriu. Olha o que ele fez. Ele veio para lançar alguns livros, escreveu muito mais do que poderia. Ficou até onde deu o nosso querido Chico. E quanta gratidão, graças a ele que nós estamos aqui, estudando a lição de hoje, para que a gente se torne melhor, criaturas melhores. Então ele não era um Apolo de Belvedere. Pronto, vamos falar assim, ele não era um Apolo de Belvedere. Né? Eu falei Deus de Belvedere, é o Apolo de Belvedere. Lá o Gaston, a história do nosso querido Gaston. E esses espíritos vêm, né, e trabalham discretamente. E eles trazem com eles alguma coisa que aí eles vão ganhar. Está aqui escrito aqui, né? Eles voltam para o plano espiritual vitoriosos. Se E no tem que futuro morrer eles com escolhem o 40 corpo anos, deles. eles morrem com 80. Mas e o Eurípides Barçanufo? Ele tinha um corpo perfeito. Viveu até os 38 anos, trabalhando. Morreu trabalhando. E o altivo se dedicou tanto. Então, tem muitos que trabalham, acabam aparecendo para o público por causa do seu trabalho e retornam felizes para o mundo espiritual. Aí ele vai se sentir um completista? Não dá para a gente analisar a cabeça desses espíritos. Eles sabem o que deixou, o que faltou, o que poderia. Uma vez o altivo falou como espírito, que se arrependia de não ter feito, não ter trabalhado mais. Pô, então como é que eu vou chegar lá? Porque a gente se engana muito aqui nessa vida. A gente vem com o objetivo do progresso. Chega aqui, você quer atender os teus sentidos. Às vezes o casamento não está nos seus planos, aí você quer casar. Aí você casou, não deu certo, quer casar de novo, aí se complica. A gente viu lá, estudando no livro passado, acho que era o Otávio, eu não me lembro qual era deles, que não tinha que casar, acabou se casando e se atrapalhando todo, voltando ao plano espiritual com sérios problemas. Então a gente vem e deixa os sentidos falarem mais alto. Volto a dizer, a gente quer ser livre, por que se tornar escravo dos sentidos? Quantos de nós escravizados pelos sentidos? É o que ele disse aqui em cima. E viemos para cá com um propósito. Esquecendo esse propósito, a gente busca satisfação no mundo material, na vida material, esquece por que veio, para que veio, e volta para o plano espiritual com dificuldade. A maioria consegue, a maioria desperdiçam 60% a 70% da vida, como ele colocou aqui. Então, vamos continuar. Ocultando assim a beleza de suas almas para eficiente garantia, não é aqui? Não, quando na crosta planetária, você não voltou? Então, continua. Olha, eu vou voltar lá do parágrafo inicial, porque eu me perdi. Nenhum dos que tenho visto partir, não é aqui? Isso. Nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que deveria servir. Mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal, ou até o próprio magnetismo, em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto
vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem. Ó, vamos ver esse pedacinho aqui. Vocês entenderam até aqui, né? Aí vamos lá. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências. Quando na crosta planetária... Não, eu estou tentando entender o que eu estou lendo, porque eu dei uma voada aqui no meio, então vou voltar de novo, para todo mundo entender, inclusive eu. Ó, ele disse que a maioria, ó, nenhum dos que tenho visto partir, embora tenham méritos, de se encontrarem revestidos... Eles mesmos se esmagariam. Embora tenham os méritos que se encontram revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Vou ler de novo. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e assentou. Nenhum dos que tenho visto partir, quer dizer, sair do plano espiritual para cá, nenhum, embora os méritos de que se encontram revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Então, ele disse que tem um daqueles que ele conhecia, veio com um corpo belo, né? Como um belvedere. Mesmo tendo mérito, preferiram vir apagados e sem beleza exterior. Tudo bem. A dificuldade é minha mesmo de entender. É impressionante. Quando o teu pensamento vai em alguma coisa que não está aqui, você lê, mas não entende. Esses solicitaram providências em favor da existência sadia. Isso. Pediram saúde, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento, quer dizer, que é o corpo físico, que os deveria servir. Mas pediram medidas tendentes a lhes atenuar o magnetismo pessoal, né? Para não chamar muita atenção. Magnetismo é força de atração e também de repulsão. Em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas. São espíritos bonitos, mas num corpo deficiente, né? Feio. Para a eficiente garantia de suas tarefas. Tudo isso para garantir a tarefa deles aqui na Terra. Até aqui está tudo bem claro, né? Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo, assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quer dizer, a maioria das pessoas vive de aparência, no jogo das aparências. Deles. Eles não. A maioria deles. Assim procedem, né? Esses que têm alma bonita, eles assim procedem. Porquanto, vivendo a maioria das criaturas, ele está falando de nós outros, a maioria das criaturas. De todos. Que não são completistas, né? No jogo das aparências, voando na crosta. A maioria quer viver a beleza física, o jogo das aparências. Você vê que para vender qualquer coisa tem uma moça bonita. Incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem. Eles próprios se esmagariam. Você entendeu? Não, vamos lá. O jogo das aparências quando na crosta planetária. Incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem se lhes conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Agora eu entendi. Então, se eles viessem com a beleza, essas pessoas do mundo, ainda ligados aos sentidos, esmagariam eles com a inveja, porque ia aparecer a beleza, com o magnetismo, com tudo aquilo. Não, com todas as suas virtudes. Estou entendendo aqui que eles se esmagariam no trabalho deles. Não esmagaria eles mesmos. Eles mesmos. Então, Com inveja deles. Por causa da inveja. Vibrações
A inveja, as vibrações dos outros os esmagariam. Por isso eles vêm oculto. Aí eles anulam o magnetismo. Anula o magnetismo, a beleza física para poder vencer. Não é um Jesus Cristo. Jesus era belo. Jesus era belo, né? Todos retratam Jesus quando Públio Lentulus, senador romano, escreve aquela carta que está no Vaticano. Isso é um documento comprovando a existência de Jesus, né? Através de um romano que esteve com ele. Que alguns dizem que Jesus não existia, não existiu, foi criação da mente do homem. Mas tem documentos que comprovam, é o telefone lá, comprovam a existência, a vinda de Jesus à Terra. Ele era belíssimo, mas Jesus ia assim, vai descer? Jesus era Jesus. Newton José é Newton José. Não se deixou esmagar por ninguém, nem pela cobiça, nem pela inveja, por nada. Mas nós outros, espíritos em luta, como esses completistas, vêm, se anulam para poder vencer. Como pediu aqui o nosso, como é que é o nome? Manassés, uma perna com problema, um defeito na perna, para se ocultar. Não, é o Manassés que está reencarnando. Você também chegou atrasada. É o Manassés que está reencarnando e que tem um defeito na terra, na perna. Vamos lá. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Tudo bem até aí? Aí fala André Luiz: entendia a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a vida humana. Quando Manassés acrescentou após longa pausa. Vai, Adilane. As mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos mormente, quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possam distrair no caminho de realização da vontade divina. Isso está trazendo para a gente uma visão de vida completamente diferente. Quando a gente vê a tola vaidade desfilando nos palcos da vida, a busca dos prazeres, a música enaltecendo isso, as artes, as instituições. Que tristeza a nossa educação no Brasil, que tristeza. As instituições políticas, todas visando a satisfação dos sentidos. Ai de nós se não fosse Jesus aqui na Terra. Ai de nós. Tristeza. É triste isso, saber disso. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas, demonstrando peças do organismo humano, estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Aí vocês vejam, quando há esse planejamento, por isso que não cabe muitas vezes na lei a cura de uma doença. Aquela doença foi prevista e ela não tem cura. E muitas vezes o espírito participou da escolha daquela doença. Como sabe, observou Manassés cuidadoso, no serviço de recapitulação
ou de tarefas especializadas na superfície do globo. A reencarnação nunca pode ser vulgar. Olha só, o Manassés é o técnico lá, que está junto com o André Luiz. O outro era aquele nome estranho. O Manassés era o técnico que recebeu o André Luiz. O outro é o Silvério. Silvério, é isso mesmo. É o Silvério, tá? Silvério é que está reencarnando. Aí ele continua. Como sabe, observou Manassés cuidadoso, no serviço de recapitulação, que é a reencarnação, ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Então, quem quer crescer não pode ter uma reencarnação vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Agora vocês vejam, centenas de técnicos trabalhando para a formação de corpos. E a gente chega aqui e não gosta do corpo. Chega aqui e se suicida. Chega aqui e se contamina com as drogas, com os vícios de toda espécie. A vida é muito séria. E a doutrina espírita é muito mais séria ainda, porque ela norteia a nossa vida. Bota coisa ali e aqui também. Dá vontade de pegar esse livro de novo para estudar, né? De tanta coisa boa nesse livro. Se autorizar, a gente estuda de novo todo esse livro. Mas não é cada um melhor do que o outro, né? Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Isso é em nosso lar, hein? Colônia que está ligada à região umbralina. Como era complexa a oportunidade de renascer. Olha aí, como era complexa a oportunidade de renascer. E ontem eu dei um exemplo aqui, quem nos ouviu em casa, não sei se nos acompanha hoje também, a gente viu uma reportagem lá do Reino Unido, de uma moça que estava processando o médico, porque ele deixou ela nascer. Porque... absurdo. Ela processou e o juiz deu ganho de causa. E é uma fortuna que ela vai ganhar. É uma fortuna que ela vai ganhar. Por quê? Não foi calculada ainda. Ela tem 20 e poucos anos. Porque ela tem um problema de Não, na coluna. Na coluna. É na coluna, tem um nome que começa com bi, que eu não sei o que é, que trouxe um problema para ela, e ela tem suas dificuldades físicas. Um rosto bonito, uma moça bonita, de 20 e poucos anos. E ela acha que o médico tinha que ter orientado a tomar tantos remédios, porque ele tinha que orientar a mãe, porque poderia vir com um problema o corpo. Enfim, a gente sabe que não nasceu daquele jeito por erro médico. Não foi. Então ela está processando. Provavelmente ela quer dinheiro, está pensando em dinheiro. Ela, a mãe, orientado pela família. Aí você vê. E se a moda pega, coitado dos médicos, hein? Não vão poder mais fazer medicina. Aí esse espírito que poderia ser completista está reclamando. Não foi resignado. Inclusive, está buscando recursos materiais às custas do outro, do pobre coitado do médico. Olha como é que a gente complica a nossa vida. Aí depois morre, e quando chega lá e tomar consciência de tudo, vai dizer, minha filha, olha aí, ela, putz, você vai ter que voltar de novo. Vai ter a coluna torta novamente. Até você valorizar. Pode ser que as condições próximas não sejam as mesmas. O pior
Quando voltar e... É que a gente sempre tem dito aqui, bendita a casa que nos acolheu. Encosta ali, Dona Maria. A Elinéia passou e o ar-condicionado está ligado, está até esquentando aqui. O pessoal não tem mania de passar e não fechar a porta. A gente tem uma casa segura, que nos orienta, que nos instrui. A gente tem toda a oportunidade de vencer com tanto estudo, com tanto trabalho alheio. É um respeito ao trabalho alheio. Ao trabalho como do Chico, como do André Luiz e tantos outros espíritos, e o trabalho dos nossos guias, que prepararam a nossa reencarnação. Nessa altura do campeonato, não dá mais para discutir se reencarnação acontece, não acontece, se Deus existe ou não existe. Essa premissa já se passou há muito tempo para a gente. Então nós estamos falando para espíritas já amadurecidos, que compreendem a vida. E só não muda se não quiser. Pois é. Então vamos lá. Continue, Edilane. Donde? Onde a gente parou? Você não ignora que os homens ainda selvagens, aqui, não é? No parágrafo de cima, sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquiteando o porvir de muitos companheiros. O respeito ao trabalho ali que a gente tem que ter. Continua. Como era complexa a oportunidade de renascer. Como é complexa nosso nascimento. E a gente vê filhos aí mal criados dizer para os pais: eu não pedi para nascer. Que ingratidão. Que atividades intensas exigia dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés, numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar organizando plantas prévias. Indicando o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou sorridente: Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. O corpo físico é o templo do Senhor. Sim. E ele fez uma comparação ali no parágrafo anterior, quando seres selvagens ou semi-selvagens constroem a sua habitação. Então você vai lá no mato, o índio tem a oca, do jeito dele. O homem mais instruído, mais adiantado numa cidade, ele faz a sua moradia com plantas. Ele raciocina, ele pensa, ele constrói de maneira diferente do selvagem. Assim também os espíritos que vêm em um trabalho específico aqui para a Terra. Eles mesmos escolhem o seu corpo, o formato do seu corpo físico. Interessante, né? Interessantíssimo. Impressionado, segui atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante, quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-ma. É a nossa irmã Anacleta,
Cumprimentei-a, sentindo-lhe simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. Me lembro que uma vez eu pedi notícia de uma tia minha, daqui a pouco você continua, Dilanei, e essa minha tia foi a única espírita da família, a minha tia Adelaide, filha de uma família de 11 filhos, ela era a única espírita, uma família criada na rigidez católica. Meu tio era padre, 2 outros tios meus fizeram seminário, então olha a minha avó como não era, aquelas católicas fervorosas, e toda a família foi criada na igreja, inclusive a minha mãe, e eu também fui educado na igreja católica, mas essa tia era a única espírita. Eu era criança, eu me lembro, eles falavam pelos cantos, nessa macumbeira, chamava minha tia de macumbeira, essa macumbeira, e graças à filha dela, que também foi iniciada no espiritismo, era uma médium muito ostensiva, a minha prima, a Alzirinha, e nós nos dávamos muito bem, e ela regulava mais ou menos a idade da minha mãe, porque essa minha tia era a irmã mais velha, então eles tinham logo filhos, então regulava a idade da minha mãe, ela era muito amiga da minha mãe. E quando meu pai morreu, foi ela que me ajudou, me recebeu na casa dela, ela morava lá em Minas, e nós fomos para lá, eu, a Lourdinha, o Gustavo e a Raquel, e fomos para a casa dela, ficamos uma semana lá, e ela me consolou muito, e graças a ela, eu vim para o espiritismo, eu vim para a doutrina espírita. Macumbeiro também, né? Aí vim para a doutrina espírita, fui para o Leon Denis, era muito grato a ela, eu falava dos trabalhos para ela, ela já desencarnou. E um dia eu perguntei da mãe dela, falei assim, eu vou pedir notícia da tia Adelaide, Alzirinha, pedi para o altivo. E o doutor Erma disse, através do altivo, que ela estava trabalhando no setor de reencarnação. Então, quando eu li aqui o nome dessa irmã Anacleta, a minha tia Adelaide devia de ser uma dessas irmãs trabalhando lá em nosso lar. E a minha prima tinha dito, ela tinha vidência, era um médium ostensivo, ela via fácil os espíritos, incorporava. O dia que eu fui lá, ela incorporou um espírito, e esse espírito que me orientou. E esse espírito deu o nome de Baiano. Interessante, né? Não falou o nome, mas me orientou direitinho, falou das possibilidades, do trabalho mediúnico e tal, e aí eu fui procurar o Centro Espírita Leon Denis, e lá eu estudei, e fiquei lá muitos anos, até o desencarne do altivo, dos amigos antigos da casa. Então essa tia foi, e a Alzirinha disse, eu sonhava com a minha mãe, eu via a minha mãe de vez em quando, isso faz sentido, disse ela para mim, porque eu não tenho visto mais a minha mãe, ela se despediu de mim, dizendo que ia trabalhar num outro setor, e que não poderia estar sempre aqui comigo, que ela iria para um outro setor. Então olha a coincidência, né? O doutor Erma, coincidência não, a ligação, a coerência dos fatos, ela pode ser mesmo, tudo está bem coerente mesmo, ela se despediu e eu não tenho visto mais ela estava trabalhando nesse lugar. Então, se ela não reencarnou, já tem uma tia lá, hein? Mas a gente sabe que não tem peixada, né? Tem aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham. Não tem. Eles orientam, né? Então, continua aí, Dilane. A senhora sorriu. A senhora sorriu, logo contrafeita por se ver localizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Vai, Manassés. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais nas zonas inferiores. Ui.
Vamos ler esse pedacinho de novo? Então, apareceu lá uma irmã, né? Que é a Anacleta. Cumprimentou com simpatia e ele falou, o Manassés, vamos ver o que ela não gostou muito, vamos lá. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas. O Manassés fez uma menção a essa senhora. Anacleta é a senhora. É a senhora. Então o Manassés fez uma menção a ela. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas. Acentuou o funcionário, o Manassés. A senhora sorriu, algo contrafeita, por causa do elogio dele, né? Por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Ela se sentiu contrafeita por causa do elogio que ele falou, que ele fez a ela, né? Dizendo que ela era uma das mais corajosas companheiras. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagina, então a nossa irmã Anacleta, imagine que voltará à esfera do globo, ela vai voltar ao globo terreno, né, vai reencarnar em breves dias. Era uma tarefeira de lá, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Nossa. Ela vai voltar para atender esses espíritos. Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me desassombrada e serena, asseverou. Vai, Adilene. As mães que não completaram a obra de amor que o Pai lhes confia, junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Nossa. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Ela consciente de que não foi uma boa mãe na terra, consciente disso, ela diz que está cumprindo com a obrigação dela. Interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe. Regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Lembra que a mãe de André Luiz retornou à carne para resgatar o marido e as 2 entidades? Sim. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas que não chegaram a cair, emocionada talvez com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me comovida, muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajuda-me com seu pensamento amigo. Olha, o espírito não perde a oportunidade de pedir para rezar por ele, né? Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou. Já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Ela ia reencarnar e ia ser mãe desse pestinha lá do inferno. Ia reencarnar e ia ser mãe desses coitada. espíritos que estavam em zonas abismais. Coitada, meu Deus. Né? Em situação de abnegação, uma profunda abnegação. Mas ela reconhece que não tinha sido uma boa mãe antes. Era um então, trevozinho, hein? Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia. E continuo na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se calma e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou.
Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo, a fim de operar determinadas retificações do coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam às atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramento de natureza física e moral, a pretexto de atenderem às obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas e em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Olha aí quem ela vai resgatar. Os próprios filhos. Os próprios filhos. Que bonitinho, né? Não que ela fosse uma mãe que não gostasse dos filhos, ela mimou demais. Ela fez a vontade dos filhos. Ela não disse não para os filhos. O marido trabalhava, cumpria os seus deveres, mas em casa ela se distraía. Conclusão, se entregou. Ele queria educar, mas ela não deixava. Ele queria educar, ela não deixava. Conclusão, os 4 filhos se perderam. Caíram, não? Caíram nos prazeres dos sentidos, nas paixões baixas. Morreram cedo, foram para regiões abismais. Ela, como não era má, conseguiu retornar ao nosso lar, trabalhou com afinco para poder resgatar os filhos. É a vida. É a vida. Né? Interessante. Interessante. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado. Quantos anos ela ficou lá trabalhando para ter essa concessão de voltar e atender os filhos? 30 anos. Não. Mais de 30, pode ser 31, pode ser 39, né? Mais de 30. Aí eu falei 30, mais de 30. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, clamei. Sim, esclareceu Manassés. Coitado dessa Porque trazer esses filhos de regiões inferiores que continuam se locupletando nesses prazeres vis é difícil, para educar. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental e para auxiliá-la na viuvez precoce. Terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Ó. Caraca, coitada. Vai ter 2 filhos paralíticos, porque os filhos abusaram de tudo que eles tinham. É a maneira de se resgatar. Olha como a nossa visão começa a mudar, a visão de espírito imortal, e não de corpo carnal, e não a visão do corpo. A gente quer sempre priorizar o que é do corpo, e não é isso. Não é que você vai desprezar o corpo, muito pelo contrário. Mas você, como espírito no corpo, você precisa priorizar a vida espiritual. Priorizar a vida espiritual. Priorizar mesmo a vida espiritual. Ia dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós
procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. Vamos parar por aqui, já foram 1h30 de estudo, já foi 1h30. Foi 1h30 de estudos. Desejo sua obsequiosa. A gente pode voltar aqui atrás, né? Depois das saudações efetivas, a gente relembra a história dessa irmã na aula que vem e a gente continua aqui, mais um pedaço. E não entramos ainda na reencarnação, são os preparativos. Isso tudo porque a moça, a senhora lá foi pedir, né? O amigo foi pedir a ajuda de Alexandre na reencarnação de Segismundo. Que rico esse livro, hein? Riquíssimo livro. É uma pena tão poucos estudarem essa obra belíssima. Passou rápido, que fazia pressa. Agradecemos a Deus e a Jesus por essa tarde de estudo, essa tarde de orientação, que nós possamos aprender, possamos guardar essas palavras que foram ditas pelo nosso irmão. Agradecemos ao Sou Altivo, a Dona Lurdinha, as irmãs queridas. Agradecemos ao Seu Francisco e ao irmão André Luiz por nos ajudar, por nos auxiliarem. Agradecemos pela oportunidade que todos nós estamos tendo, junto com esses espíritos, prosseguir a caminhada, a grande luta. Pedimos e agradecemos por todos os encarnados e os desencarnados, pelos ouvintes. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, pela nossa nação, e agradecemos. Peço e damos por encerrado os estudos desta noite, em nome do amor, dessa em nome tarde. do nosso André Luiz, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, do Cristo Jesus, encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja.